seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo, em parceria com a Escola Online, eu gravei a solução do PET, Programa de Estudo Tutorado da Educação de Minas Gerais, volume 5, semana 1, para o primeiro ano do ensino médio. Se essa é a sua série, assista, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Eu vou lá para o quadro para a gente começar a solução. Atividade 1. Duas escadas estão apoiadas no chão e cada uma pelo topo a um muro vertical, ambas formando o mesmo ângulo com o chão, conforme mostra a figura. Sabe-se que a escada menor tem 5 metros e que a maior tem 8 metros de comprimento. Além disso, o muro mais baixo tem 3 metros de altura. A altura em metros do muro mais alto é... Primeira coisa, vamos entender a ideia de semelhança. A gente está falando aqui de semelhança de triângulos. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer quando eu tenho um exercício de semelhança de triângulos. Mostrar que os ângulos são congruentes. O que é ser congruentes? Possuem mesma medida. Eu preciso de 2 pares de ângulos congruentes. Então, eu tenho esse triângulo, que eu vou chamar de triângulo menor, e esse aqui de triângulo maior. Os dois triângulos, tanto o menor quanto o maior, têm um ângulo de 90 graus. Os dois triângulos têm também esse ângulo aqui com 2 tracinhos. Também vai ser essa ideia. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho 2 pares, o ângulo de 90 e o ângulo de 2 tracinhos para provar essa semelhança. Automaticamente, o terceiro ângulo é igual para os dois. E isso é o nosso caso de semelhança, os ângulos congruentes. Então, a gente tem uma semelhança. O que a regra da semelhança fala? 2 triângulos são semelhantes quando têm ângulos congruentes e lados homólogos proporcionais. O que significa isso? Quem manda é o ângulo. Na prática é isso que você vai fazer. Eu vou anotar aqui as medidas que ele deu para gente. Sabe-se que a escada menor tem 5 metros e a maior 8 de comprimento. Além disso, o muro mais baixo está em 3 e ele quer saber a altura do muro mais alto, que eu vou chamar de x. O que você vai determinar aqui para mim? Você vai determinar qual ângulo você quer. Eu estou determinando que o ângulo que eu vou trabalhar aqui é o ângulo de 90 graus. Quando eu determino esse ângulo, o lado oposto a ele, quem ele enxerga ali, é o 5. Eu vou pegar o mesmo ângulo no outro triângulo. O mesmo ângulo no outro triângulo, 8. E agora a gente vai escolher outro ângulo. Imagina que se eu escolher esse ângulo vermelhinho aqui, ele não enxerga nada. O lado oposto a ele é esse que não tem medida. Então, ele não é um bom ângulo. Quem que eu vou pegar aqui? O 2 risquinhos. O 2 risquinhos no primeiro triângulo enxerga 3. O 2 risquinhos no segundo triângulo, enxerga x. Com isso, eu montei a minha proporção. É sempre isso que você precisa fazer num exercício de semelhança de triângulos. Vamos voltar então para entender? Primeiro fato, achar 2 pares de ângulos congruentes. Geralmente o exercício fala isso para gente. O ângulo de 90 graus e o ângulo de 2 risquinhos. Encontramos. Analisar quais dos ângulos são os melhores. Observa que esse ângulo aqui, para esse exercício, não era um ângulo que me ajudava. Ele faz parte da figura, obviamente, mas ele não ajuda. O que a gente vai fazer agora? Lembrar que a semelhança, quem determina a semelhança para eu montar a minha razão é o ângulo de 90 graus. É o ângulo que eu vou querer. Tanto faz, eu comecei pelo ângulo de 90 graus. A partir do momento que eu escolhi o ângulo de 90 graus nesse triângulo, eu tenho que escolher no outro também. Montei uma proporção, para o ângulo de 90 graus. Num triângulo assim, no outro é 8. Mesma coisa, eu vou montar aqui, o ângulo de 2 risquinhos. O ângulo de 2 risquinhos, no primeiro triângulo enxergou 3
no segundo enxergou x. Isso a gente sempre vai fazer, é o passo a passo. A gente vai multiplicar cruzado agora, ó, vai ficar 5 vezes x é igual a 3 vezes 8, que é 24. O x vai ser 24 dividido por 5, e 24 dividido por 5 dá 4,8. A alternativa certa é a alternativa B. Atividade 2. Na figura estão representados 5 praças e as ruas que ligam essas praças formando 2 triângulos, ABC e EDC. Sabe-se que os segmentos AB e DE são paralelos. AB vale 800 metros, DE 1.000, DC 500 e EC 600 metros. Arthur partiu do ponto A, passando pelos pontos B, C, E, D, C, nessa ordem e retornou ao ponto A. Nesse percurso, Arthur caminhou o equivalente a. Olha o que ele deu pra gente, ó. Ele está falando que o Arthur fez esse percurso. Saiu do A, foi no B, até o C, até o E, até o D, até o C novamente e até o A. Ele fez esse percurso. Ele quer saber tanto que é esse percurso, a gente tem que somar todas essas medidas. Aqui nesse triângulo que está mais baixo aqui, ó, a gente tem todas as medidas. Mas o que ficou mais alto a gente não tem. E aí a gente precisa falar algumas coisas importantes. Ele fala aqui, ó, sabe-se que os segmentos AB e DE são paralelos. Se esses segmentos são paralelos, eles estão dando uma dica para mim, ó, essa reta paralela a essa. Temos retas cortadas por transversais. O que significa isso? Ó, que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo. É isso que significa. Em contrapartida, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar ele de 2 risquinhos, tem a mesma medida desse. E esse ângulo aqui, que eu vou chamar de 1 risquinho só, é oposto pelo vértice a esse. Ou seja, os dois triângulos, têm ângulos congruentes. Olha lá, ó, todos eles têm 1 risquinho, 2 risquinhos, vermelho. 1 risquinho, 2 risquinhos, vermelho. Então, esses triângulos são semelhantes. Fiz a minha primeira coisa, mostrar que os ângulos são congruentes. Eu preciso ainda achar essa medida e essa medida, para a gente somar tudo. Esse é o nosso objetivo. Então, olha o meu triângulo. Eu vou olhar o ângulo. Qual ângulo que eu quero olhar? Ó, o de 1 risquinho. Você pode escolher qualquer ângulo. Tá? A semelhança dá certo para qualquer ângulo. Você tem que procurar ângulos que te ajudam. Eleonora, o que é um ângulo que me ajuda? O ângulo que me ajuda é quanto mais número, melhor. Menos letra possível. Então, esse ângulo de 1 risquinho, nesse primeiro triângulo, eu vou chamar assim, ó, ele enxerga o 800. E no segundo triângulo, ele enxerga o 1.000. Então, eu vou montar minha semelhança, ó, minha razão, 800 para 1.000. Só que isso não é suficiente, eu tenho que achar outro. Eu vou achar o colorido agora, ó. No primeiro triângulo, ele enxerga o X. E no segundo triângulo, ele enxerga, ó, o vermelhinho. Olha quem que ele enxerga, o 500. E agora fazer conta. Você pode simplificar aqui, se você achar mais fácil. Se preferir simplificar no final, não tem problema. 10x é igual a 8 vezes 500. 8 vezes 5 é 40, então acrescento os dois zerinhos. Dá para cortar, ó, 0 com 0. Então, o valor de x é 400. Achei esse valor. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para achar o y. Você já pode até começar com o y, ó. O y, olha de quem que ele está para frente. 2 risquinhos. Então, y está com 2 risquinhos. O 2 risquinhos no triângulo de baixo é o 600. Se eu comecei no triângulo de cima, agora eu tenho que ficar no triângulo de cima. Eu não posso mudar de triângulo, não. Eu posso até usar o ângulo vermelho de novo, porque eu já achei a medida de x. Mas eu não aconselho muito a fazer isso, porque se você errar alguma continha boba, você vai carregando. E a gente tem esse ângulo aqui, ó, o de 1 risquinho, que enxerga 800 e 1.000. No de baixo. No de cima, 800, no de baixo, 1.000. Dá para cortar dois zeros, então vamos cortar, ó, vai ficar 10y, multiplico o cruzado. 6 vezes 8, 48, com 2 zeros. Cortei, o y é igual a 480.
Então, achei as medidas. Agora é a gente somar tudo, ó. Vou começar somando aqui de cima. 800, vou seguir a ordem dele. Mais 480, mais 600. Vou fazer o percurso que ele fez, ó. 800, 480, 600. 1.000, mais 500, mais 400. Então, essa vai ser a medida toda que ele percorreu. Vou somar isso tudo, 8, 7, 3. 3.780. A alternativa certa é a alternativa A. Atividade 3. Na figura abaixo, os triângulos ABC e XYZ possuem dois pares de ângulos congruentes, indicados por cores iguais. A medida do segmento XZ em centímetros é. Então, ó, vou até seguir a ideia dele aqui. Ele colocou ó, ângulos vermelhos. O ângulo vermelho, ó, 5. Ângulo vermelho nesse triângulo, 6. E colocou o ângulo azul. Então, eu já vou escrever minha razão. Ó. O ângulo vermelho no primeiro triângulo enxerga 5, no segundo triângulo enxerga 6. Agora, eu vou para o azul. O azul, ó, no primeiro triângulo enxerga 8 e no segundo triângulo não enxerga nada, que é o que ele está pedindo para a gente, ó, XZ, que eu vou chamar de medida X. Então, primeiro triângulo enxerga 8 e no segundo enxerga X. Observa que para eu fazer esses cálculos aqui, eu observo os ângulos. Eu não sigo a ideia. Tem aluno que acha assim, ó, o 10 está embaixo, então tem que ser o 6 que está embaixo. Essa regra não existe. Quem manda na semelhança são os ângulos. É isso que você tem que identificar sempre. Quem são os ângulos? Vou multiplicar cruzado. 5 vezes x é igual a 6 vezes 8, que é 48. O x, então, vai ser 48 dividido por 5. Ele nem pediu para a gente dividir. Ele já deixou a resposta desse jeitinho. Resposta certa é a alternativa C. Vamos seguindo. Atividade 4. Uma casa com 3,6 metros de altura projeta no solo, em certo instante, uma sombra de 2,4 metros, conforme o esquema a seguir. No mesmo instante, um poste projeta no solo uma sombra de 4 metros. Qual é a altura H do poste? Observa ó, que a gente formou um triângulo aqui. Esse triângulo, ó, esse ângulo aqui é de 90. Essa medida é a mesma de cá, a casa está retinha ali, 3,6. E eu tenho um outro triângulo aqui. Também com um ângulo de 90, tenho 4 e tenho a altura H. Como ele está falando que é sombra, significa que isso aqui é o raio do sol, ó, ele é paralelo. Significa que esse ângulo de baixo são iguais para os dois. Automaticamente o de cima também é. Se dois ângulos são congruentes, se tem a mesma medida, o terceiro obviamente é. Ah, só para você entender essa ideia, ó, isso aqui é 90, aqui é 60, aqui é 90, aqui é 60, o triângulo sempre tem que dar 180. Então, 90 mais 60, 150. Só pode ser 30. Aqui só pode ser 30. Leonor, de onde você tirou esses valores? Inventei só para você entender. Ah, mas o que eu quero que você perceba com isso? Se dois ângulos num triângulo têm a mesma medida, o terceiro também vai ter. Ah? Com isso, ó, acabou o nosso problema. É só a gente montar aqui agora, ó, de frente para o ângulo branco, 3,6 no primeiro triângulo, no segundo triângulo, H. De frente para o 90, ó, serve para nada para gente, não tenho nada aqui. Então, não faz conta com ele não, que ele vai dar trabalho para gente. Preto agora, ó, 2,4 e 4. Então, 2,4 e 4. Vamos multiplicar cruzado. 2,4 vezes o H é igual a 4 vezes 3,6. Observe que a gente, ó, posso cortar uma vírgula aqui e uma aqui. Então, vai ficar assim. Eu gosto de fazer dessa maneira, ó, 24 vezes H, eu não faço cálculo. 4 vezes 36.
O H, então, vai ser 4 vezes 36, dividido por 24. Eu gosto de não fazer a multiplicação para fazer a divisão primeiro, porque, 24 dividido por 4 dá 6. Sobra 36 dividido por 6, que dá 6. Eu acho mais fácil. Tem pessoas que preferem fazer o cálculo, 24H, 4 vezes 36, ia dar 144. E aí depois você ia fazer o 144 dividido por 24. Não está errado, mas eu acho que aprender a simplificar fica melhor. Você faz menos conta, lembrando que em provas você não usa calculadora. Bom? Atividade 5. Em um mote no formato de um triângulo retângulo em A, está representada a figura e todas as medidas indicadas em metro. O dono desse lote construirá uma cerca, indicado pelo segmento DE, para instalar um canil. O canil também terá o formato triangular, retângulo em E, conforme apresentado na figura. O comprimento do segmento DE, que indica a cerca necessária para delimitar a referida área, é em metros igual a. Só para a gente entender, o terreno tem esse formato de triângulo e ele quer fazer um canil aqui. Ele quer colocar uma cerca aqui, A medida DE. É isso que ele quer saber. Eu vou mudar de slide só para ter espaço para a gente fazer o desenho. Aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer, eu tenho dois triângulos. Esse aqui de fora, o nome dele, ABC. E tenho esse aqui menorzinho, que é o BDE. Tenho dois triângulos. A gente precisa provar que esses dois triângulos são semelhantes. Observa que se eu tenho 90 para cá também é 90 graus. E observa que esse ângulo que eu vou colorir de preto aqui, ele é comum tanto ao triângulo menorzinho quanto ao triângulo maior. O que significa isso? Que o triângulo maior, eu vou copiar aqui. Triângulo maior. Não vou fazer desse tamanho, senão não vai sobrar espaço para a gente fazer. Mas olha as medidas dele. A, B, C, ângulo de 90, ângulo preto. A medida lá de cima, 40. A medida AB é isso tudo. 15 mais 15, 30. E essa medida BC aqui, 50. Então, esse é meu triângulo maior. Olha quem que vai ser meu triângulo menor. Perdoem os meus desenhos aí que eu não sou boa desenhando. Mas o meu triângulo menor vai ser esse aqui, 90. Ele chama BED. Tem um ângulo pretinho aqui. Tem essa medida, vale 15. E o resto a gente não sabe. Ele quer saber essa medida aqui, o DE. Vê se a minha semelhança não está pronta. O 40 é referente ao ângulo preto, o X é o referente ao ângulo preto. Lembra que quem manda é o ângulo. Em relação ao ângulo de 90, eu enxergo 15. Em relação ao outro triângulo, eu enxergo 50. Eleonora, eu posso começar do triângulo menor? Posso. Se eu quiser, vou escolher o 15 primeiro. Quem que é o respectivo do 15 no outro triângulo? Cuidado que as pessoas acham que é o 30. Não é o 30. O 15, é relativo ao ângulo de 90 graus. Então, você tem que olhar o ângulo de 90 graus. Então, o relativo dele é o 50. É porque esses triângulos é como se a gente tivesse embaralhado as posições dele. Lembre-se sempre, quem manda é o ângulo. Então, se eu escolhi o ângulo de 90 graus, no menorzinho é o 15, no maiorzão é o 50. Agora, eu vou ter que escolher o ângulo preto. Se eu escolho o ângulo preto no triângulo menor, é o X. No triângulo maior, em relação ao preto, é o 40. Sempre em relação ao ângulo. Agora, a gente vai fazer conta. 50 vezes x é igual a 15 vezes 40. Você pode fazer o cálculo, mas eu vou fazer simplificando para você ver. Dá para cortar 0 com 0. Então, vai ficar 5x é igual a 15 vezes 4. Esse 5 que está multiplicando, você pode passar para cá dividindo.
15 dividido por 5 dá 3. O x, então, vai ser 3 vezes 4, que é 12. Então, essa medida x aqui é igual a 12. Vou voltar no exercício só para você entender. O que eu fiz? Separei os dois triângulos. Para quê? Fica mais fácil de visualizar. Tem gente que faz no triângulo direto, problema nenhum. Separei os dois triângulos, copiei as medidas e sempre analisar os ângulos. Analisei primeiro o ângulo reto, depois o ângulo preto, primeiro o triângulo pequeno, depois o triângulo grande. Se você fizer isso, você faz qualquer exercício de semelhança. X igual a 12, a resposta certa aqui é a resposta A. Atividade 6, para a gente finalizar esse PET. Na figura abaixo, o ponto D pertence ao lado BC, do triângulo ABC. Sabe-se que ED é paralelo ao segmento AC. ED é paralelo ao segmento AC. O que significa? O que ele está falando quando ele fala de paralelo? Ele está te dando a dica seguinte, esse ângulo tem a mesma medida desse e esse aqui de cima tem a mesma medida desse. Paralelas cortadas por transversais. E aí ele dá as medidas, BD vale 2, já está lá no desenho, DC vale 4 e AB vale 7. Ele quer saber a medida do segmento AE. Observa que ele quer saber a medida desse segmento aqui, E aí, muito cuidado para você não querer fazer uma semelhança aqui nessa parte da figura. Isso aqui não sai semelhança, não é triângulo e a semelhança é para triângulos. Eu vou fazer de novo aquele mesmo esquema. Eu vou dividir os meus triângulos, Vou fazer o triângulo pequenininho. Perdoa meu falta de jeito aqui para desenhar. Mas aqui já é difícil sem régua. Então, vai ficar B, D, E. Olha o triângulo pequeno, um traço, 2 risquinhos. Esse ângulo aqui, vou fazer ele preto. Observa que ele vale tanto para esse triângulo pequenininho quanto para o grandão. Então, vou fazer ele preto. A medida de B até D é essa medida aqui, 2. É como se eu tivesse tirado esse triângulo menorzinho do triângulo grandão. Agora, eu vou fazer o triângulo grandão. Olha o nome dele, A, B, C. Os ângulos dele, lá de cima, 2 risquinhos. Aqui, um risco apenas, B preto. Medidas dele, 7. E cuidado, que a medida dele é isso tudo. A base dele é isso tudo. 2 mais 4, 6. Essa medida aqui, não temos, não temos. O que a gente vai precisar descobrir é essa medida. Porque se eu acho este tamanhozinho aqui, é só eu fazer 7 menos esse tamanhozinho. Eleonora, por que mesmo que a gente não faz semelhança aqui? Porque ele não é triângulo, então as regras não valem. Mas observa como ficou facinho, Ângulo branco, enxerga o X no primeiro triângulo, o 7 no segundo. Ângulo preto, não enxerga nada. Ângulo de 2 risquinhos, vou pular para ele, 2 e 6. Leonora, então nesse triângulo aqui, o ângulo preto, para a gente não serviu, não ajuda a gente a resolver. Não significa que não precisa colocar ele, mas ele não vai ter utilidade. Sempre busque os ângulos que têm valores. Não adianta você querer trabalhar com um ângulo que enxerga um lado que não tem valor. Vou multiplicar, 6x é igual a 2 vezes 7, 14. O x vai ser 14 dividido por 6, que dá para simplificar aqui, por 2, que é 7/2. Cuidado que tem os 7/2 aqui. Mas esse valor que eu achei, é o valor de x, 7/2. Não é esse valor que eu quero. O segmento AE, qual que vai ser a medida dele? 7 menos 7/2. Opa, 7/2 não, 7/3. A prof que está viajando aqui. 7/3. Então, vai ficar, vou colocar 1 aqui. Subtração de fração, divide pela de baixo, multiplica pela de cima. Divide e multiplica. 21 menos 7 vai ser 14 sobre 3. Essa é a medida que interessa para a gente. A alternativa certa é a alternativa C. Com isso, a gente finaliza a semana 1 do volume 5
do Programa de Estudo Tutorado de Matemática do Estado de Minas Gerais. Semelhança de triângulos, esse volume vai falar sobre geometria, esse assunto é muito importante. Se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva. Professora Eleonora Azevedo, tem muita coisa bacana lá. Se você ainda não está inscrito no canal da Escola Online, inscreva-se também no canal da escola. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima semana.